Pronto. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre o desafio? Ele não pôde estar aqui agora no início da aula, porque ele tem um evento do grupo Cocriação de Vendas, mas ele vai vir no final para explicar bem direitinho para vocês como funciona. A nossa parceria com o Thiago Lacerda vai ser em todos os cursos. Então, a partir de agora, todos os cursos da Sales Growth vai ter o curso e ao final do curso a gente vai fazer uma imersão prática sobre o que a gente aprendeu no curso. Então, por exemplo, vai ter um curso como a Semana da Virada. No final, a gente vai ter um workshop para praticar, para botar em prática, para aprender na realidade como efetivamente tudo que a gente ensinou aqui funciona. Então, é um presente para vocês conhecerem o trabalho dele, que a partir de agora vai ser um parceiro da Sales também aí, agregando ao nosso conteúdo. Acho que tem algumas pessoas aqui que já participaram, Laura participou, Judson participou do nosso último workshop, que foi um workshop teste que a gente fez, e já foi bem bacana. Se eles quiserem, podem colocar aí no chat para vocês. Beleza? Bora começar? Então vamos embora. Meu povo, hoje ninguém me perguntou, hein? Ninguém me perguntou qual era o case de hoje. Eu não passei case de hoje, porque a gente vai continuar no case do José Roberto, do IBC. Porque é muita coisa para falar, então impossível sem uma aula só. Ainda faltou um pedacinho da aula de ontem, que eu vou começar por esse pedacinho. Então, a gente terminou a aula de ontem dizendo que Harvard selecionou alguns comportamentos que são inerentes e comuns aos bons líderes. E a gente citou aqui um por um: despertar confiança na equipe, ter clareza do objetivo, ter o senso comum e etc, etc. E aí faltou um pedacinho que é o quê? A comunicação da liderança. A gente aprendeu quais eram as características de um bom líder. Agora a gente vai ver como um bom líder se comunica com a equipe. Tá? Ontem, no final da aula, eu ainda coloquei aqui para a gente lembrar. 57, corpo. 36, voz. 7, conteúdo. Tá? Então, nunca se esqueçam dessa tríade quando vocês forem se comunicar com qualquer pessoa. E ainda mais se for com um time, se for com uma plateia, se for com um número grande de pessoas que você tenha que conduzir. Então, a gente vai começar a falar de características, tá, de uma comunicação eficiente. Acabei de ver que eu esqueci minha aliança, tá? Não me divorciei, só esqueci de colocar depois do banco. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que se preocupar efetivamente quando você for se comunicar enquanto líder. Contexto. Galera, quem nunca pegou uma conversa de WhatsApp de outra pessoa, ou às vezes a nossa própria conversa de WhatsApp, e você entende uma coisa completamente diferente do que a pessoa quis ao escrever? Quando você não sabe o contexto daquilo ali, você comete erros de interpretação. A mesma coisa é a sua plateia, é a sua equipe. Então, quando você for fazer qualquer tipo de anúncio, de comunicação, de pedido, você tem que colocar as pessoas dentro daquele contexto.
Muitas vezes, nós como líderes, principalmente da área comercial, temos que dar notícias não muito agradáveis para o time, como aumentos de meta, como redução de alguma bonificação. Isso é sempre motivo de desconforto, tá? Ou então alguma obrigação nova que o time vai passar a ter. Então é muito importante que você coloque no contexto de onde surgiu aquela ideia, por que que as pessoas vão ter que fazer isso, explique todo o contexto que se enquadra aquela informação. É muito importante que o contexto seja explicado junto com a comunicação. Então, por exemplo, pessoal, a gente teve uma reunião com a diretoria e por causa disso, toda decisão tem um motivo. Então, você tem que explicar esse motivo para as pessoas, que isso é que vai dar o contexto da sua fala. Então, essa é a primeira característica da comunicação efetiva. Segunda, simples. Quanto mais simples a sua comunicação for, mais efetiva ela vai ser. A gente viu 2 cases aqui de 2 personagens que falam de uma forma muito simples e conquistam multidões. Luísa Trajano e o Zé Roberto. São 2 pessoas de fala muito simples. Não são pessoas de fala rebuscada, né? A Luísa ainda tem um sotaque lá do interior que torna mais simples ainda a fala dela. Só que não é demérito, não é tipo, porque ela veio do interior. Não. Seja simples na sua comunicação. Se as pessoas não entenderem o que você fala, não adianta você falar. Vocês já repararam? Toda vez que acontece alguma coisa e alguém precisa fazer uma nota de esclarecimento. Já reparou que notas de esclarecimento, elas são bem curtas? E elas têm assim: reconhecemos a merda, vamos investigar quem fez a merda nunca mais se repetirá. É bem simples. Porque quanto mais você fala, mais merda dá. Então, quanto mais simples for a sua fala, é mais fácil das pessoas entenderem. Por exemplo, aqui, nessas aulas que a gente está tendo, eu falo de assuntos extremamente complexos para vocês. Porque são assuntos subjetivos. Não é assim, isso é preto. São ciências, é programação neurolinguística, que, para mim, eu uso dentro da persuasão. Persuasão são os princípios persuasivos, são técnicas de negociação, são perfis comportamentais das pessoas, gatilhos mentais. São coisas muito complexas. Mas eu procuro falar isso para vocês da forma mais simples possível. A gente viu nicho, persona, então coisas que se você for falar tecnicamente, as pessoas vão ficar confusas. Então o que eu faço? Falo da forma mais simples possível. Porque o meu interesse é que você saia daqui sabendo que danado é persona. Que você ouve falar. A primeira vez que eu ouvi falar persona, na verdade não ouvi, eu li, eu achei que o cara tinha escrito errado, tá? Então, bicho, você tem que falar de acordo com o que as pessoas entendam. Então, aqui, eu acrescento um elemento meu, tá? Que eu acho que é muito importante. Simplicidade e repetição. É importante você repetir. Eu detesto escutar pessoas se repetindo, tá? Mas, como é que eu procuro
fazer a repetição dentro do meu texto, dentro da minha fala, para que não fique uma coisa chata, para que não fique uma coisa repetitiva. Exatamente como eu acabei de falar. A gente viu o nicho, a gente viu o persona, dou uma leve relembrada. Então, se você fizer isso com o seu time, vai estar sempre fresco na cabeça dele a sua mensagem. Outra coisa que você pode fazer, certifique-se se o que você falou foi entendido. Então, aí a gente tem duas vertentes na certificação. Pergunte para o seu time se ele entendeu. Vocês entenderam? O que foi que vocês entenderam? É para repetir mesmo, sabe? Tipo escolinha Mobral. O que foi que vocês entenderam? E quando alguém do seu time vier conversar com você, você escuta e pergunta. Deixa eu ver se eu entendi certo. E aí você vai falar. Isso. Tá? Gente, temos um convidado especial hoje! Vinícius! Beijo, meu amor! Então, voltando aqui, certifique-se, principalmente enquanto líder. Quando alguém chegar para você e disser alguma coisa, qualquer coisa, preciso conversar com você. Escuta. Escutou? Deixa eu ver se eu entendi certo. E repete. Às vezes você não entendeu. E isso faz muita diferença. Então, quando você for transmitir uma mensagem, nunca deixe de ter certeza se as pessoas efetivamente entenderam. Outra coisa. Conte histórias. Hoje em dia está imensamente na moda, em voga, o storytelling, ou seja, contando histórias. O ser humano adora história, né? Tanto é que a nossa história da humanidade foi contada desde lá dos primórdios, através de desenho em caverna, tá? Então, a galera já tinha necessidade de contar a história para os outros, tá? Então, ficava lá desenhando na caverninha tudo que acontecia. Quando a gente é pequenininho, a gente adora escutar historinha. Quando a gente cresce, a gente adora ouvir uma fofoca, acompanhar uma novela. Então, ser humano ama história. Então, quando você for falar alguma coisa, transmitir alguma mensagem, conta uma história. A história fica gravada na cabeça das pessoas. Quantas vezes aqui eu falo alguma coisa e dou um exemplo contando uma história que aconteceu comigo? Eu tenho certeza que as minhas histórias, que os meus exemplos, as coisas que eu conto para vocês, lógico, né, que eu tento pegar histórias interessantes. Ninguém quer uma história do hoje eu acordei e tomei café da manhã. Então, as histórias tendem a ficar gravadas. Outra coisa que você consegue fazer com história, analogia. Então, quer implantar uma metodologia nova numa empresa, mas que já deu certo em outra e que você já testou? Conta a história que deu certo na outra. E aí é por isso que você está querendo trazer para essa empresa, blá, blá, blá. Tá? Então, eu acho importante a presença da história, mais do que da exemplificação. A exemplificação, ela faz as pessoas entenderem, mas a história fixa na memória. Então, quando você puder citar um exemplo, contando uma história, faça, porque a sua mensagem vai ser muito melhor transmitida para a sua equipe. Tá?
Lembre-se sempre. 57, 36, 7. Sempre. É muito mais importante como você diz do que o que você diz. Lembra da historinha de ontem que eu falei, como a mãe chamava a gente, né? Uma coisa é dizer, Luiz, vem aqui. Outra coisa é, Luiz, cara, ferrou, já sei que deu merda, entendeu? Então, muito mais importante do que o conteúdo é o tom de voz. Lembre-se sempre disso. Sempre, tá? Sempre você tem que pensar o que você quer que quem esteja te ouvindo pense, sinta, faça. Sempre você tem que lembrar da proporção 57, 36, 7. São os objetivos da comunicação. E, por fim, para a gente fechar esse ciclo da aula de ontem, escuta ativa. Cara, escuta ativa é um nome novo, né, para um negócio muito velho. Porque meu pai já dizia, a gente tem 2 orelhas, né, e uma boca não é à toa. Então, cala a boca e escuta as pessoas. Escuta o que as pessoas têm a falar, sabe? O maior exemplo, né, de não escuta ativa é o Faustão. Ele diz que ninguém fala nem 10 segundos e já começa a atropelar a pessoa. Então, tá no seu cliente? Escuta. Muito mais do que fale. Por exemplo, anteontem, meu marido queria marcar uma visita de negócio e aí ele falou, Luiz, me ajuda a bolar aqui um textinho para eu mandar uma mensagem pro cara. E aí o textinho que eu ajudei ele a bolar foi o seguinte. Fulano, sou o Beltrano, que foi apresentado a você assim, assim. Tô te ligando para a gente agendar uma reunião para uma possível parceria de negócios. O meu momento agora é esse. E aí fiz uma breve explanaçãozinha, assim, 2 frases. Gostaria de entender o seu momento. Quando podemos agendar? Eles já tinham sido apresentados, né, formalmente e tal. Por quê? Porque isso abre para, quando ele chegar na reunião, ele já falou, eu quero escutar o teu momento. Então, ele vai escutar, o cara vai falar primeiro. E aí, ele pode corrigir todos os argumentos que estiverem na cabeça dele para fazer sentido ou não a negociação que ele quer fechar com o cara. Quando você fala primeiro, você dá a chance da objeção. Quando você deixa o outro falar primeiro, você elimina uma série de objeções. Então, se o outro quer falar, pelo amor de Deus, escuta. E se ele não quer, induz a falar. Tá? Chegou um cliente, não sai falando, cara. Não sai falando. Essa pergunta é ótima. Queria muito entender o seu momento. Larga o pau a pessoa falar. No máximo, você faz uma perguntinha aqui, outra perguntinha ali, para direcionar a conversa para onde você quer. Beleza, galera? Então, a gente falou de características que a liderança tem que ter enquanto líder. E a gente agora está falando de características da comunicação de um líder. Então, um líder tem que sempre explicar o contexto das coisas e das decisões. Sempre falar de forma simples, objetiva. Simplicidade e objetividade nada tem a ver com falta de educação. Repetição. Repita as coisas sempre que possível. Mas não repete igual um papagaio que vai estar enchendo o saco dos outros. Pergunte. Pergunte tanto se você entendeu de forma correta, assim como se os outros te entenderam. Milhares de vezes, principalmente com colaboradores da base da pirâmide, eu perguntei, fulano, o que vai fazer? E o fulano não sabia. Ele respondia errado. Então,
Muitas vezes, a gente acha que está sendo suficientemente claro e não está. Então, perguntem. Sempre que puderem, exemplifiquem contando suas histórias. Isso cria conexão e faz a memória fixar, faz a tua história fixar na memória das pessoas. Beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta aí, antes da gente passar para o próximo tópico. Storytelling, como fazemos para identificar pessoas que não gostam de storytelling? Bom, vamos lá. Aí eu tenho 2 comentários excelentes, tá? Algumas pessoas não gostam de histórias e cortam você no meio que não tem paciência de ouvir. E a segunda, o comentário da Nathalie, diz que histórias, num contexto certo, têm um enorme poder de fixação de conteúdo. Vamos lá. Primeiro de tudo, certifique-se de que a sua história é suficientemente interessante e pertinente, tá? Você pode contar histórias de uma maneira objetiva. Você não precisa dizer, aí eu cheguei na sala de espera, aí eu fiquei com dor de barriga, aí... Então, se você conta histórias efetivamente interessantes, é difícil a pessoa te cortar. E mesmo assim, né, o que ela falou é muito verdade, veja o contexto. Se a pessoa está olhando no relógio de 2 em 2 minutos, não vai parar para contar uma história. Né? Porque você já viu que ela está ansiosa para sair, para fazer outra coisa, para se livrar daquela reunião. Que, aliás, é um péssimo início. Péssimo. Então, quando acontecer ao contrário, né? Às vezes você tem uma reunião com algum diretor, algum CEO, e ele diz, olha, eu só tenho 10 minutos, e fica 2 horas, é um ótimo indício. Né? Quando ele diz que tem 2 horas e só fica 10 minutos, já se prepara que a venda já está indo por água abaixo. Verdade, né? Para quem tem dificuldade de escuta ativa, eu recomendo estudar comunicação afetiva. É tão difícil que a escuta ativa fica fácil. Oh, excelente, excelente, excelente. É verdade, tá? A comunicação afetiva é bastante difícil de ser praticada, principalmente para pessoas que têm o perfil de artesão. Então, a gente viu ontem, artesãos são pessoas mais dinâmicas, mais inovadoras, mais práticas, mais objetivas, então é bastante difícil praticar a comunicação afetiva. Eu, particularmente, não tento muito não, porque não consigo tanto não. Mas é bem legal saber e é bem legal entender alguns gatilhos. E é verdade, escutar fica mais fácil. Vamos ver aqui mais... Olha, Márcio pergunta o seguinte: às vezes você está em alguma reunião e você não está sozinho. E você gosta de ouvir, né? Sabe a importância de ouvir, mas os seus parceiros não e ficam atropelando o cliente. Tem 2 formas de você fazer isso. Se for vital e você tiver que fazer isso dentro lá do teu negócio, você pode fazer uma brincadeirinha, sabe? Falar, bicho, tá igual o Faustão. Deixa ele terminar de falar, sabe? Pode fazer uma brincadeirinha. Ou Ruana tem uma ótima dica para dar para vocês, sabe? Toda vez que ela vai falar alguma coisa com algum colaborador para dizer que tá ruim, que não tá fazendo certo, alguma coisa assim, ela fala, filha, olha só, se a sua forma de abordagem está precisando de um apoio, sabe? Vou te ajudar, entendeu? É basicamente assim. Então, eu acho que se forem seus pares, tá? Você pode chegar e dizer, cara,
dá uma prestada de atenção, porque você está cortando muito o cliente. Dá uma escutada a mais e tal, porque é importante a gente ouvir, blá, blá, blá. E aí você pode até fundamentar, trazer algum artigo, mandar ele olhar no meu YouTube, qualquer coisa desse nível. Se for uma pessoa acima de você, eu sugiro que você pergunte, sabe? Se faça de ingênuo. Chefe, me diz uma coisa. Eu aprendi assim, geralmente eu fico mais quieta, eu escuto mais e tal. Hoje eu vi que você foi muito ativo, algumas vezes até interrompeu o cliente, nananã. Por quê? Como se você quisesse aprender com essa pessoa. Tá? Então, se você sente a necessidade de falar, eu acho que as duas maneiras menos piores, né, seriam essas. A gente faz o quê quando o nosso prospecto informa que só temos 10 minutos? Cara, vamos lá. Eu tenho uma história ótima. Eu negociando com um diretor, e aí ele já estava fechado e marcou com o CEO. Aí eu já notei que ele estava um pouco inseguro, porque ele, um pouco antes da reunião, me perguntou se o CEO tinha respondido o invite. E eu disse que sim, que ele tinha respondido. Ele, então beleza. Quando o CEO entrou, ele disse que só tinha 10 minutos. Que ele ia ter outra reunião importante, não sei o quê, blá, blá, um compromisso importante, só tinha 10 minutos. Ok. Só que eu já tinha mapeado as principais dores daquela empresa, tá? E aí, o que eu fiz? Tu só tem 10 minutos? Então, beleza. Fiz o que a gente faz com os conceituais. Falei todas as soluções e deixei ele encaixar nos problemas. Resultado. Ele não só ficou mais de 1 hora, como eu fiquei de mandar um material para ele depois da reunião. Quando eu enviei o material, ele mandou uma mensagem para mim agradecendo a reunião, dizendo que foi muito boa, que foi muito proveitosa. Ou seja, o diretor dele não conseguiu vender o projeto para ele. Mas quando ele entrou na reunião comigo, e aí, pela minha prática, eu já percebi que ele era conceitual, então, idealista. Então, eu já fui logo falando, olha só, porque muitas empresas têm esse tipo de problema, tal. Então, assim, eu sugiro sempre que façam assim. Outra solução que eu acho muito pertinente é essa aqui. Já dei logo umas 3, 4 soluções, que aí, na hora, ele encaixou nos problemas dele, porque eu já sabia, porque já tinha conversado bastante com a equipe, e fez muito sentido na cabeça dele, ele viu o sentido de ficar ali. Então, a única forma de alguém querer te ouvir é se ela tiver um motivo para isso. O que eu vou ganhar com isso? Lembra que eu falei? Acho que foi na primeira aula. O que eu vou ganhar escutando esta pessoa? Não adianta você querer pegar a sua apresentação de 1 hora e transformar em 10 minutos, porque o cara disse que só tinha 10 minutos. Não adianta. Você tem que traçar a isca. Faz a isca e faz ele morder. Ele é que tem que querer ficar. Você não pode amarrar ele na cadeira. Vamos embora. Bom, então agora a gente vai entrar numa parte que algumas pessoas já até perguntaram. Proposta de valor. Como fazer o seu produto, o seu serviço ter valor
diante dos olhos do cliente, né? Ontem a gente citou alguns casos, quando a gente vai falar com suprimentos, etc. Eu achei interessante a gente abrir um leque sobre construção de proposta de valor. Então, a gente vai começar com um termo difícil, mas que quer dizer uma coisa fácil, tá? Reframing, falta um I. Reframing. O que significa reframing? Reframing, na tradução para quase que literal, significa ressignificar. Tá? A gente escutou isso pra caramba na pandemia. Estou ressignificando. A pessoa não sabe nem o que é isso, mas está ressignificando. Vou dizer para vocês o que é o reframing. Reframing significa ressignificar modos de fazer. Tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Vou dar um exemplo claro de ressignificar um modo de fazer. Quando eu trabalhava na Cisco, a gente tem um equipamento de videoconferência, que é um equipamento top de linha, que é o Webex Board. E a gente fazia alguns eventos, onde a gente levava esse equipamento, fazia demonstrações desse equipamento para os clientes. Mas é um equipamento de mais de 50 mil dólares, é um equipamento bem caro, a gente tem um custo muito grande para transportar, porque é uma coisa muito sensível, então tem que ser com transportadora, com seguradora, blá, blá, blá. Tem um evento, né, de você chamar vários clientes, ou seja, é algo que custava caro. Quando eu comecei a construir um outro projeto, eu pensei, cara, como eu posso fazer isso? Como seria bom se esse cliente conseguisse ter a experiência antes? Aconteciam duas coisas. O equipamento que ele ia comprar não chegava nem aos pés da Webex Board. Então, eu não ia utilizar o Webex Board porque acabava dando uma frustração. Né? É igual você pegar um iPhone e depois você ir para um J1, né, da Samsung. Então, não dá muito legal. Só que ele ia comprar um equipamento e eu tinha um cliente que tinha várias, que é uma universidade, 2 acima. Então, vamos comparar o seguinte, ele ia comprar um iPhone 7 e eu tinha um cliente que tinha uns 50 iPhone 10. E aí eu cheguei para esse cliente e disse o seguinte, cara, aquelas tuas 3 salas que estão reformando, tá usando a DX? Não. Me empresta? Luiz, eu empresto, mas você vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Se ferrou, né? Porque cada equipamento desse custava mais de 10 mil dólares. Tipo, quebrou, ferrou. Vai passar o resto da vida pagando. Aí eu, beleza. Maluca, fui lá, assinei o termo de responsabilidade e deixei lá. O que acontece? Eu consegui fazer um teste para o cliente. Eu tirei toda a burocracia da coisa, tá? Porque se eu fosse pedir o protocolo normal, solicitar um equipamento, crianças não façam isso em casa, que isso é errado. Eu, além de correr o risco de não obter, por conta da relação custo-benefício, eu ia passar uma maior tempão, ia perder o sentido. Então, quando a gente fala de ressignificar processos,
Muitas vezes a gente transpõe um processo caro para algo que tenha o mesmo efeito e que seja barato de fazer. Então, ontem, alguém perguntou, Luiz, mas e a parada da gente só lidar com o comprador, da gente ter um produto que é commodity e tal. É exatamente isso. Quando você consegue pegar, mudar processos que estão em andamento e fazer eles de forma mais eficiente, de forma mais barata, você está conseguindo fazer um reframing nos seus processos. Ou seja, você pega algo grande, custoso, dá uma nova roupagem e faz diferente. Faz mais eficiente, faz mais barato. Quando você consegue fazer isso, existem cases muito bons sobre reframe. Um deles é Cirque du Soleil. Existe o circo e existe o Cirque du Soleil. Quando o Cirque du Soleil surgiu, né? Eu sei que até ele está em problemas financeiros e tal, mas uma coisa é a ideia, outra coisa é a gestão que foi feita depois. Vamos lá. O Cirque du Soleil, ele surgiu de uma nova forma de fazer as coisas. O que era caro num circo? Animais. E, além disso, os animais estavam perdendo a aprovação popular. Porque negócio de maus-tratos, animal preso, lá. Então, a primeira coisa que o Cirque du Soleil fez, sem animal. Ou seja, eles tiraram a base mais cara do que eles precisavam fazer. Eles ajudaram isso a angariar a opinião pública, tá? E agregaram fatores de outros ramos. Então, eles pegaram e começaram a fazer um ambiente luxuoso que os outros circos não tinham. Eles começaram a trazer características de espetáculos teatrais, tá? De Broadway, para o circo. Então, eles pegaram elementos de outros mundos que eram mais valorizados, que vendiam ingressos de forma mais cara e trouxeram para dentro da operação deles. Então, o que acontece? Você ressignifica processos. Existe a Luísa que foi lá e fez uma gambiarra e pegou uma DX para levar o cliente, tá? Que aí é vida real. E existe o Cirque du Soleil. Eu gosto de dar exemplos vida real para vocês, por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue transpor uma realidade grande para dentro da nossa vida. Foi muito legal o que o Cirque du Soleil fez, né? Realmente, ressignificou o circo, tá, mas eu vou fazer como? Tá? Então, tentem enxergar o que vocês podem fazer de uma nova maneira. De uma maneira que agregue valor ao trabalho de vocês. Às vezes está dentro da sua companhia, coisas que você já fez grande. E agora não tem mais sentido fazer de forma grande. Tá? Vamos continuar. Eu tenho 3 coisas que são bem... se usadas em cadeia, elas geram um valor igual. Igual. Vamos lá. Galera, valor é igual a inovação, que é igual a utilidade.
Quando eu digo inovação, eu não estou falando de tecnologia. Estou falando de um jeito novo de fazer alguma coisa. Tá? Então, muitas pessoas resolvem fazer coisas novas. Por exemplo, quando eu trabalhava na indústria de tecnologia, muitas vezes a gente levava cliente para eventos fora. Então, levava um grupo de 10 pessoas para Las Vegas, para passar quase uma semana em Las Vegas, num evento, etc, etc, com tudo mil maravilhas pagas. Isso custa uma grana preta. E qual é o resultado efetivo que isso trazia para a empresa? Não era tanto assim, não. Porque muitas vezes nas organizações grandes, a gente leva os CEOs, a gente leva os diretores, eles adoram, acham tudo lindo, maravilhoso, mas eles não têm como justificar a compra de algo mais caro por algo mais barato. Então, essa época já acabou, já deu uma mudada bacana. Então, quando eu digo o seguinte, fazer de um jeito diferente, tá? Principalmente para você que vende commodity, como o seu cliente é atendido? Como é que a indústria que você trabalha atende aquele cliente? Faz de um jeito diferente. Vou dar outro exemplo da minha realidade. Quando eu comecei a trabalhar na TIM, eu tinha que fazer telemarketing. Eu era consultora, não era de telemarketing, mas a gente tinha que fazer para poder agendar as visitas. Eu era consultora comercial de empresas, B2B. Eu odiava fazer telemarketing. Aliás, eu odeio até hoje. Só que, né, há muitos anos atrás, não era tão batido, nem tão desgastado o telemarketing assim ainda não. Mas assim, a galera já estava de saco cheio. Quando eu ligava, olha aqui, Luiz, da TIM, gostaria de fazer uma visita na sua empresa, lá. Cara, você não preciso não. Eu tô muito satisfeito. Buf, desligava da minha cara. Aí eu comecei a fazer de uma forma totalmente diferente. Eu ligava para a pessoa, aí, obviamente, procurava saber, né, quem era o responsável da área e tal. Quando eu conseguia falar, eu dizia logo, olha, eu não sou uma consultora de telemarketing, pentelha, encheção de saco, que tô ligando para você para bater minha meta. Aí as pessoas já começavam, não, mas eu não quero não, rapaz, porque tanta raiva nesse seu coraçãozinho, hein? Deixa eu fazer o dia de uma visita. E aí, eu acabei conseguindo elevar a minha taxa de visitação, mas muito. Muito. E óbvio, quando eu chegava lá, eu efetivamente entregava valor. Tá? Eu estudava a conta do cliente, às vezes eu passava 3, 4 dias para conseguir fazer um estudo de verdade da conta do cliente para poder trazer uma solução adequada e mais barata para ele. Então, o que acontece? Hoje, tá? Eu acho até essa forma impensável de fazer, porque eu conheço outras técnicas de SDR infinitamente melhores. Mas naquela época, que o telemarketing estava engatinhando, né, há 16, 17 anos atrás, é inovador. Então, o que acontecia? As pessoas se surpreendiam com a maneira como eu falava, ou seja, eu trazia um ser humano para o outro lado da linha. Eu não sou um robô, eu não sou uma máquina, eu não sou ninguém, eu sou um ser humano. E aí a pessoa já fica bem mais constrangida de bater o telefone na cara de outro ser humano. E eu fazia diferente. Então despertava o interesse. Isso é inovação. Isso é um jeito novo de fazer. Então, qual é o processo que você pode fazer diferente dentro da sua rotina diária para que você consiga agregar valor ao seu atendimento? Quando eu chegava no cliente, e quando eu falo para vocês que eu passava 2, 3 dias analisando a conta do cliente, não é brincadeira. Porque tinham clientes que tinham 100 linhas, 200 linhas, e eu analisava comportamento por comportamento de cada linha dos últimos 6 meses.
E, invariavelmente, os clientes diziam para mim, eu nunca vi um consultor fazer isso. O que aconteceu? Eu acabei ficando com uma carteira de clientes gigantesca. Que nem prospecção eu fazia mais, porque um já ia indicando para o outro, que já ia indicando para o outro, que já ia indicando para o outro, e que, a graça de Nosso Senhor, eu me livrei desse negócio de fazer prospecção por telefone. E utilidade? O que você tem a oferecer de um jeito novo tem que ser útil para o cliente, pô. Quanto mais útil, melhor. Quando eu vou fazer um brinde de final de ano, cara, tem que ter uma coisa que seja útil. Porque senão você está jogando dinheiro no mato. Sabe, outro dia eu comprei um remédio, aí veio tipo, um copo de plástico com uma logomarca do remédio, aqueles plásticos meio acrílico, né? Aí, sabe, quem disse pra ele que eu uso copo de acrílico com a marca do remédio? Então por que ele tá gastando dinheiro com isso? Imagina quantos copos ele não fez. E ele não sabe se eu uso copo de plástico ou não. Então, quando você vai entregar alguma coisa para o cliente, e aí eu estou falando do seu atendimento, e quer alguma coisa útil, isso gera valor. Alguém que sentasse e fizesse a análise da conta dele de mais de 200 pessoas, linha por linha. Eu pegava gente que usava R$1.000, R$100, R$200 de SMS na época. E as empresas nem sabiam, porque não tinham controle. Depois é que começou a ver aquele negócio de gestor financeiro, que a empresa bloqueia o que quer, não sei o quê, mas naquela época não existia isso. Tá? Então, valor se traduz em inovação e utilidade. Tá? Aqui, eu até vou corrigir, não é um sinal de igual, é um sinal de mais. Se você consegue fazer inovação mais utilidade, é valor. Simples assim. Esse projeto que eu falei que eu peguei os equipamentos de videoconferência emprestado, graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém quebrou nenhum equipamento, eu devolvi tudo bonitinho, inteirinho, e o cliente acabou fazendo um upgrade no que ele ia comprar. Por quê? Porque eu sabia disso. Porque você não pega um iPhone X e depois vai comprar um iPhone 7. Então, quando você entrega alguma coisa diferente, Luiz, mas você podia ter se ferrado. Se alguém tivesse quebrado um equipamento de $10.000 que você se responsabilizou. Podia, cara, mas ninguém faz omelete sem quebrar ovo nessa vida. Tá? Então, não estou mandando ninguém ferir protocolo de empresa, nem se arriscar, nem nada disso. Quero ilustrar com a minha maluquice o que vocês podem fazer. Então, façam de um jeito diferente. A gente fala tanto de pensar fora da caixa, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. A gente pensa nem na caixa. Então, se você tem um produto que é commodity, a única coisa que você pode agregar valor é no seu serviço, no seu atendimento, mas na dica de nada. Então, isso é uma das principais formas de gerar valor. E preço, gasto, não tem nada a ver com utilidade. Às vezes uma coisa é super útil e bem baratinha. Então, esse negócio de gastar milhões para agradar cliente, dependendo muito, lógico, do cenário, a gente tem sempre que analisar todas as vertentes de cada empresa, o contexto de cada empresa, mas
acho que já foi-se o tempo disso acontecer. Hoje em dia não se traduz mais em retorno financeiro, não. Como que a gente constrói isso aqui que eu acabei de falar? Essa jornada de valor. Ela tem uma construção. Então, vamos aprender? Deixa eu ver aqui se alguém tem mais perguntinhas. Ai, que legal, você trabalhou na Cisco. Aí eu trabalhei com a Cisco, eu trabalhei num parceiro da Cisco, que é a Diferente TI, mas ela trabalhava muito junto da Cisco, então a gente estava dentro da Cisco o tempo inteiro. A Cisco é uma empresa incrível. Eu sou apaixonada pela Cisco e pelas pessoas que a compõem. Tem milhares de pessoas que... Leomil, Ana Carla, nossa, milhares de pessoas que eu amo do fundo do meu coração. Renato, você pode fazer sim. Apesar de que se eu for falar todos esses termos técnicos que você falou aqui, ninguém vai entender nada, mas pode. Minha empresa fez máscaras no início da pandemia. Cara, eu acho que a máscara, ela foi legal bem no comecinho. Depois todo mundo fez, né? E aí a pessoa não tem mais nem onde guardar a máscara. Então, é aquele negócio. Quando foi no comecinho, por exemplo, a primeira máscara que eu ganhei, eu achei super legal. E eu até assim, era uma máscara feita à mão, e me mandaram com um bilhetinho, e eu achei muito legal, muito carinhoso o atendimento. Mas depois acabou banalizando, né? Porque você nem liga mais. Tipo, dentro desse copo que eu recebi, tinha uma máscara também, toda estampada com a marca lá do remédio. Tipo, não vou usar, né? Indira, muito legal a tua pergunta. Quando a gente vai construindo uma jornada, muitas vezes, quando a gente chega no cargo mais alto, ou já chega direto no cargo mais alto, a pessoa que está embaixo atrapalha a compra ou quer atrapalhar a compra, até mesmo por ego. É uma grande verdade. Tá? No setor de tecnologia, isso acontece muito. Então, eu criei uma técnica, Carlinha está aí, não me deixa mentir, que eu chamava de empoderamento do departamento de TI. Então, é o seguinte, quando você sabe transferir o brilho daquela compra para a outra pessoa, ele vai vir junto com você. Lembra do que eu falei ontem, do bem comum, que a pessoa só entra no teu propósito se fizer sentido para ela também. Então, o que eu fazia? Em tecnologia, os profissionais do departamento de TI, muitas vezes, eles não são tão valorizados quanto eles deveriam ser dentro das empresas. Muitas empresas enxergam tecnologia como um mal necessário, como um gasto. E aí, a gente fazia projetos que efetivamente traziam visibilidade para o departamento de tecnologia. O usuário ia falar, caraca, a TI arrebentou, hein? Quando o cliente percebe isso, ele te ajuda. Quando, ao contrário, ele acha que o diretor vai perceber que, assim, quem devia ter tido essa ideia era o fulano, e o fulano não teve. Aí, ele te atrapalha. Então, se você empoderar ele, você não precisa de louro. Você não trabalha com isso, né? O louro vai ser quando você fechar a venda e bater sua meta. Quem precisa de louro é o teu cliente. Então, dá para ele. Pode dar, sabe? Então, fale muito bem dele pro superior, constrói essa jornada junto com ele, sabe? Se ele não for capaz de construir, você finge que é. Fulano, o que você acha disso? Fulano, olha, eu achei que essa ideia você ia adorar, achei sua cara essa ideia. Pura mentira, mas
Você finge que é. Consegui responder? Mas são tempos difíceis, mas podemos migrar recursos sobre o processo como uma opção para melhorar nossas carreiras. Vamos lá. Então, vamos aprender a fazer isso aqui. Em negócios, para você colocar em um lugar, ou você tem expectativa de ter uma receita extra, ou você tem que tirar de outro. Então, o que a gente pode eliminar de um processo da gente? O que a gente pode cortar, sabe? É daqui que a gente vai tirar a nossa verba. Fatores usados pela concorrência. Sabe aquele lugar comum? Acabamos de dar um ótimo exemplo. As máscaras na pandemia. No começo, muito maneiro. Depois, tá jogando dinheiro fora. Então, o que a gente pode eliminar? Quando a gente enxerga, o que é o básico, né? O que é o comum? O que todo mundo está fazendo? É isso que a gente pode eliminar. No circo, o que custava caro pra caramba e todo mundo tinha? Animal. E a gente vai botar o quê no lugar do animal? O que a gente podia colocar no lugar de uma máscara? Inventei agora. Sei. Um aromatizador de ambiente. Já que você está na rua o tempo todo de máscara e quando fica em casa é o único momento que você pode sentir seus perfumes, a gente está te dando esse aromatizador de ambiente para transformar o seu ambiente mais agradável possível. E aí? Será que era bom? Será que era bem melhor do que uma máscara? Eu não sou do marketing e acabei de ter essa ideia. Então, fatores que a concorrência usa, o lugar comum, o arroz feijão, lógico que não é arroz feijão necessário, né? Mas elimina essa porcaria. Aí você abre verba para você fazer alguma coisa diferente. O que eu posso reduzir? Aqui eu elimino, aqui eu reduzo. Tá? O que eu posso reduzir? Alguém tem uma pista? Coisas que não diminuem o seu padrão de qualidade. Coisas que não fazem diferença. Isso são coisas que você pode reduzir. A gente sempre tem um supérfluo. Quando a gente fica com um perrengue em casa, o que a gente corta? TV a cabo, a faxineira. Cara, é bom ter isso? Pra caramba.
não. Assim, a faxineira, então, nem se fala, né? Então, mas se a gente não tem dinheiro para pagar, entre a comida e a faxineira, você escolhe quem? É bem simples. Então, no seu trabalho, pensa exatamente assim. O que você está gastando energia e que não faz nenhuma diferença? Ou muito pouca diferença? O que você dedica tempo e não está trazendo resultado para você? É daí que você vai tirar tempo para fazer algo novo. Daqui você vai tirar o dinheiro para fazer alguma coisa nova. Daqui você vai tirar o tempo para fazer alguma coisa nova. Beleza? O que a gente pode elevar? A gente já falou. Jeitos novos de fazer as coisas. É isso que a gente pode elevar. Coisas que efetivamente vão fazer a diferença. É novo. Galera, a gente está aqui num curso gratuito, efetivamente acompanhando o curso, tem 160 pessoas, tá? Tem 160 pessoas que realmente estão assistindo o curso. É grátis. E você pensa que é fácil? Não é. Sabe por quê? Porque tem uma porrada de gente oferecendo cursos grátis por aí. Aulas grátis, masterclass, etc, etc. Então tem que ser diferente, cara. Se não for diferente, lembra aquilo que eu falei? Sabe? Pô, você vai fazer um curso, aí você bota as pessoas, você vai fazer uma porcaria. Ah, porque é grátis? Não, cara, não! Você não ganha hoje, mas você ganha amanhã. Hoje eu estava fazendo uma reunião com um médico, que ele é top voice do LinkedIn, que aí vou até dar um spoiler para vocês, que a gente vai lançar um curso de posicionamento digital e planejamento de carreira para a área da saúde, e aí eu vou falar de social selling para essa galera. E ele estava dizendo exatamente isso. Ele deu consultoria para milhares de escolas poderem retomar as atividades agora, depois da pandemia. Só que ele começou isso com o sindicato. Então, ele cobrou super baratinho do sindicato e aí, depois ele deu consultoria para 10 escolas. Então, assim, bicho, não interessa se você não vai ganhar agora. Você vai ganhar depois. A gente só colhe se a gente plantar. Se não plantar, não colhe. É simples assim. Então, o que a gente precisa aumentar? Jeito novo de fazer as coisas. Maneira nova de fazer as coisas. O que a gente precisa? Criar o novo. Coisas que nunca foram feitas. Então, a gente precisa eliminar coisas que não fazem nenhuma diferença no nosso serviço, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E é daqui que vai sair receita. A gente precisa reduzir coisas que não diminuem o nosso padrão de atendimento, mas que mesmo assim a gente está gastando dinheiro, a gente está gastando tempo fazendo, porque a gente precisa de tempo para fazer. A gente sempre precisa de tempo e dinheiro para fazer as coisas. A gente precisa aumentar, aqui eu até troco o elevar por aumentar, inovação.
E aí a gente precisa criar a inovação para que ela possa ser aumentada. Ficou claro, galera? O ciclo de valor, inovação, utilidade. Tá beleza? Claro como água. Massa. Vamos lá. Agora a gente vai entrar num outro assunto bem legal. Pelo menos eu acho. Hoje em dia, a gente fala muito de imagem, né? Imagem, tem até termo técnico para isso, tem até coach de imagem, tem curso, tem tudo isso, que é o branding pessoal, né? Todo mundo fala isso. Não, aqui a gente vai falar de imagem mesmo, tá? Então, como persuasão influencia na construção da sua imagem? Tá? Ontem, a gente falou de segmento, nicho e persona. Hoje, a gente vai falar de 3 coisas muito parecidas, mas por outro ângulo. A gente vai olhar o outro lado da moeda agora. Tá? Então, em imagem, a gente tem o os stakeholders. O que são os stakeholders? São o nosso público de interesse. Tipo o cliente na persona, tá? Aí eu vou explicar para vocês outros 3 elementos muito parecidos com segmento, nicho e persona. A gente tem massa, multidão e público. Vamos lá. Quando a gente está falando de imagem, a gente está falando do que os outros pensam de nós. Os outros enxergam de nós, tá? Propaganda de massa. TV. Você vai falar para milhares de pessoas. Tá? Não tem essas pessoas, você vai anunciar no intervalo da novela. São pessoas de milhares de etnias, de estados, às vezes as pessoas não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Então, ela tem que ser simples, objetiva. Ela não pode estar sujeita à interpretação. Todas as vezes que uma propaganda dá errado, é porque ela está sujeita à interpretação. Aí dá uma meleca danada. Então, vamos botar aqui o exemplo para vocês não esquecerem. TV. Ou seja, a propaganda veiculada na televisão, no outdoor, é uma imagem de massa. Tá? Multidão. Você vai no estádio. Tá lá a torcida do Flamengo. Podem ser pessoas que não têm mais nada em comum, a não ser que torcem pelo Flamengo. Mas elas têm pelo menos um ponto de convergência. Ou seja, você se comunica da mesma forma que você se comunica para a massa.
porém, foca nesse ponto de convergência. Então, o exemplo que eu dei, paixão pelo time de futebol. Por fim, a gente tem o público. O que é um público? Público são pessoas que têm características e que têm interesses em comum, vários deles. Tá? Pessoas da área comercial. Eles querem aprender como é que prospecta cliente, eles querem aprender como é que fala melhor, eles querem aprender como é que faz uma venda melhor, eles querem aprender como é que negocia melhor. São vários interesses em comum. Tá? Então, público, interesse comum. Lembra ou não lembra? Segmento, nicho, persona. Mas aqui a gente está falando da nossa imagem. Ou da imagem da nossa organização, da nossa empresa. Pode ter a dupla interpretação. Eu vou falar só nossa imagem, mas quem for empresário transporta para sua empresa e quem não for, transporta para si próprio e estamos combinados. E aí, a gente tem que entender o seguinte. Stakeholders é esse público aqui. Tá? É como se fosse a nossa persona. Como eles se comunicam? O que toca essas pessoas? Um exemplo. Eu vou fazer um curso para a área da saúde. O que a área de saúde conhece de Luíse? PM. Então, o que eu combinei com o Felipe? Felipe, eu vou fazer o script da venda e você vai inserir os elementos de desejo da sua categoria. Eu não sei qual a dificuldade que um enfermeiro, que um fisioterapeuta, que um dentista, que um médico passam por dia. Eu não sei. Como é que eu vou falar? Se eu não sei a dor, eu não sei o que ele deseja, eu não sei quais são os interesses em comum dessas pessoas. Eu sei como construir um texto de venda, mas esse argumento eu não sei. Então, o que acontece? Quando você escreve, quando você aparece numa rede social, está aqui, ó. Você está falando para massa. Então, quanto mais a sua comunicação for clara, melhor para você. Milhares de vezes já tive que editar textos no LinkedIn que para mim eram claros como água. E a galera começou a interpretar de uma forma completamente diferente, sabe? E aí eu já disse que o maior mal do Brasil é a professora de interpretação de texto, né? Essa desgraçada não ensina nada na escola. E aí a gente chega na rede social e acontece isso. E a gente tem que ir lá, tem que responder, tem que editar o texto. Mas quem está comentando é que está errado? Não. Quem está errado sou eu, que não consegui me comunicar com a minha imagem de massa. Autorresponsabilidade, lembra? Na rede social, você está muito mais ligado à multidão. Por quê? Porque tem a parada do algoritmo, que vai colocar você mais perto de quem gosta das suas coisas, que curte as suas coisas, blá, blá, blá. Graças a Deus, porque senão a gente só ia poder escrever 2, 3 linhas em rede social. Então, a gente já pode focar nesses interesses em comum, sabe? Por exemplo, gestão, né? Muita gente gosta de ler sobre gestão. Então, quando eu escrevo sobre gestão, eu pego um público muito maior. Então, eu pego uma multidão. Mas quem me interessa na construção da minha imagem? Os meus stakeholders. O meu público.
E quem é o meu público? Pessoas da área comercial, de 25 a 45 anos. E aí a gente vai segmentando, tá? Então, isso é o meu público. Luiz, se você não tem público de outra área, você não tem alunos de outra área? Vários. Vários. Inclusive comprador, auditor, vários. Laís mesmo é auditora. Porque eu falo de comunicação. Mas o meu público é a área comercial. Tá? Então, a gente tem que ter esses 3 fatores dentro da nossa comunicação. Para quê? Para que a gente consiga construir uma imagem. E aí a gente ainda tem que ter 3 graus. Sempre vai ter alguém que nunca te viu na vida, que nunca falou com você na vida. Então, você tem que ter um texto mais leve para essas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma loja de bicicleta, tá? Então, eu quero fazer com que as pessoas enxerguem o valor de comprar uma bicicleta. E aí eu tenho que postar o quê? Texto para as pessoas que nunca pensaram em andar de bicicleta. Ou seja, eu faço um texto falando sobre os benefícios, né? Como melhora a sua vida andar de bicicleta. E aí essa pessoa acha legal e começa a prestar atenção no que eu estou falando. E aí ela começa a já ter noção de que, cara, pode ser legal comprar uma bicicleta e começar a fazer umas trilhas e de noite e blá, blá, blá. E aí eu já tenho que ter um outro texto explicando quais os tipos de bicicleta para cada evento ou para cada tipo de terreno. Não se nada de bicicleta, tá, galera? E aí eu já tenho que ter o terceiro texto falando quais as bicicletas eu vendo. Luiz, no mesmo texto? Não. Textos diferentes. Luiz, mas eu não sou influencer. Primeiro, se você não aparece em rede social, se você não tem autoridade, se você não constrói uma imagem na rede social, você vai demorar muito mais para vender. Você vai ter muito mais dificuldade em conquistar clientes. Se você não constrói uma imagem na rede social, você vai demorar muito mais a conseguir outro emprego, a se recolocar, etc, etc, etc. Então, se você não tem uma imagem, eu estou te ensinando a construir agora. E eu recomendo fortemente que você construa. Porque eu consegui tudo na minha vida através do LinkedIn. Então, vamos lá. A gente tem que falar para a massa, a gente tem que falar para a multidão e a gente tem que falar para o nosso público. A gente tem que entender que sempre tem pessoas que estão falando com a gente pela primeira vez. Tem pessoas que já têm consciência do nosso trabalho e tem pessoas que querem efetivamente saber o que a gente está ofertando. Isso é cíclico, isso é sempre, isso é dia após dia. Não quer fazer na rede social? Mesmo eu recomendando, faz na tua vida. Minha mãe sempre me ensinou, Luíse, pobre só tem nome, viu? É isso aí. É a nossa imagem. Então, conquiste a sua imagem. Sempre tem o cliente que você está entrando, sempre tem o cliente que você já está no meio de uma negociação, sempre tem o cliente que já está inclinado a comprar a tua solução. Sempre tem o teu público
alguém que tem algum interesse no teu serviço, no teu produto, a massa. Por exemplo, você não é de RH, mas você tem uma boa presença no LinkedIn. Quando você for procurar uma recolocação, quem vai te atender é a massa, ó. São os RHzinhos lá que vão procurar. Vê como é importante a gente fazer a construção de uma imagem, tá? Essa comunicação, ela é contínua. É sempre. É sempre. A gente constrói essa comunicação persuasiva junto com a nossa imagem. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Buscar um cenário favorável, possibilidade de ser consultivo, uma forma de elevar. Sim, é uma forma de elevar. Agora, hoje em dia está muito banalizado, tanto é que vendedor nem chama mais vendedor, né? Vendedor agora só quer ser consultor, executivo de conta. Então, se a sua consultoria efetivamente fizer diferença, sim, é um jeito de elevar. Se não, é apenas um vendedor que quer ser gourmet e aí bota consultor de venda. Pronto, aqui está falando o seguinte, que ela tem uma página no Insta, ela tem um planejamento, inclusive, de postagens. Cara, galera, tem, inclusive, aplicativos para você planejar as postagens que são gratuitos e são muito bons e muito eficientes, tá? Pois eu posso até passar alguns aí para vocês. Apesar de que eu já falei que eu sou uma pessoa desorganizada e, para mim, eu acho um pouco complicado usar, tá? Porque, para mim, escrever é inspiração. Mas, para pessoas normais que são malucas, feito eu, funciona bem. Eu só botei o acento no lugar errado. Você está aqui no meio, que não é bem meio, né? Mas você está aqui no meio. E a sua imagem, ela tem vários ângulos, né? Várias pessoas te olhando de vários ângulos diferentes. Quem são essas pessoas? Colaboradores da sua empresa ou seus colegas. Tem a imagem que você coloca nas mídias sociais. A comunidade aonde você vive. Influenciadores, obviamente, tanto pode ser mundo real, né? Tem sempre pessoas dentro da sua organização que influenciam outras pessoas, e mundo virtual. Tá? Fornecedores. Gestores. E concorrência. Vê bem, tá? Que isso aqui pode ser você e pode ser sua empresa aqui no centro. Colaboradores. Tem outras pessoas que trabalham com você, né? Ou para você, e elas te enxergam.
Mídias sociais. Tem outras pessoas que estão vendo o que você posta e a vida que você diz ter nas redes sociais. A comunidade onde você vive, seus vizinhos, seus amigos, todos eles estão observando a sua imagem. Os influenciadores, como eu acabei de falar, tanto nas redes sociais quanto no ambiente real, eles estão observando o seu comportamento. Eu observo o comportamento dos meus seguidores, total. Entro no LinkedIn deles, vejo o que eles estão postando, coloco eles no Sales Navigator, monitoro as atividades deles. Se eu não souber o que meu público está fazendo, como é que eu vou influenciar? Nunca, né? Fornecedores. Quantas pessoas já receberam propostas de trabalho de fornecedores? Que viram o trabalho daquela pessoa dentro de uma organização e chamaram aquela pessoa para trabalhar. Quando você é empresa, quanto importantes são os fornecedores dentro da sua organização? Extremamente importante. Gestores. Seus gestores, eles estão sempre te observando. Concorrência. Está sempre te observando. Ou para dar graças a Deus, ou para um dia te contratar. Então, galera, o que eu quero dizer com isso? A gente, para construir uma imagem, a gente tem que se preocupar do maior para o menor. De quem a gente nem conhece. Por que tanta gente acaba perdendo reputação em festa de empresa? Que cara chega lá pra ficar bêbado, faz merda. Aí era uma pessoa que tinha maior reputação dentro da empresa e virou a doida da festa da empresa. Né? Ou o doido da festa da empresa. Então, para isso tudo, existe uma casadinha de palavras que nunca a gente pode esquecer delas duas. Consistência e coerência. Consistência, inclusive, é um princípio persuasivo. A gente estudou. Coerência. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra. A nossa imagem ela é construída exatamente disso. A gente não pode dizer que leva uma vida maravilhosa, tá? Por exemplo, minha faxineira, toda vez que ela vem aqui, ela já é uma pessoa que me acompanha há muito tempo, e aí, como ela tá trabalhando fixo, ela vem no domingo aqui em casa. E aí, quando ela vem, geralmente tem churrasco, ou tem alguma coisa, frutos do mar, alguma coisa, ela sempre tira foto dos pratos e tal, posta no Instagram como se ela estivesse bombando na diversão. E eu morro de rir com ela. Então, você não pode fingir que está no churrasco alheio se você está trabalhando. Mas quantas pessoas fazem isso na vida? Então, a gente tem que ser coerente. A gente é o que a gente demonstra, tá? O que eu falei aqui no primeiro dia? Não sou Madre Teresa de Calcutá, a Sales Growth não é ONG, eu não estou dando aula de graça para vocês porque eu sou uma pessoa muito legal. Isso é mentira. Cara, montar um curso dá um trabalho insano, você não tem ideia. Eu vou fazer esse trabalho insano só porque eu sou legal? Claro que não. Tem que ter coerência, sabe? Qual é a coerência? Com o meu propósito de levar conhecimento a pessoas que podem pagar e que não podem pagar,
divulgar o meu trabalho, vender o meu curso, que já vai começar na semana que vem as inscrições. Então, não existe isso de sou super legal, estou te dando uma... Não tem, galera. Então, como foi que eu consegui construir uma carreira no LinkedIn? Quando eu entrei no LinkedIn, o LinkedIn parecia Alice no País das Maravilhas, sabe? Só tinha RH que pegava o candidato que correu 13 quilômetros e chegou molhado de chuva e não sei o que mais lá, e não sei o que mais lá. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, que mentira! Eu trabalhei 9 anos em terceirização de mão de obra, que a gente recruta mais de 100, 200 pessoas por dia, tem mais de 20 pessoas no RH, selecionando pessoa todo dia. Eu nunca vi ninguém dar toalha para candidato nenhum, entendeu? Então, quer dizer, o que eu fiz? Vida real. E foi aí que eu consegui começar a me destacar na rede. Então, seja coerente com as suas atitudes. É isso que vai começar a construção de uma imagem. Por exemplo, alguns de vocês devem saber, outros não, eu não apago post. Post pode ter sido uma merda, sabe? Às vezes você escreve e a galera leva para o outro lado, eu não apago. Sabe por quê? Porque na vida real a gente não pode apagar o que a gente falou ou o que a gente fez. Então eu não apago. Eu tenho que ser coerente com o que eu prego. Beleza, eu não vou aparecer de pijama, que muitas vezes eu fico trabalhando aqui o dia inteiro de pijama, faço reunião de pijama. Não, não vou. Né? Também não vamos ser tão realistas dessa forma. Ninguém merece, né, ver uma pessoa com cara de barraca. Isso também faz parte da construção da imagem. Ficou claro, pessoal? Tô vendo que tem até um debate. Se fica um verdadeiro Big Brother. É verdade, esse ciclo é um verdadeiro Big Brother mesmo. E a vida corporativa é exatamente isso. As pessoas estão sempre nos observando. Olha, recebi uma proposta de um cliente que percebeu meu diferencial. Hoje eu comemoro 1 mês de Suzano. Cara, é isso aí, Mariana. É exatamente isso. Quando a gente faz o nosso trabalho, se a organização não valoriza, outras pessoas vão valorizar. E é exatamente isso. Cara, eu acho assim, a gente não precisa se preocupar com rótulos e tal, mas uma coisa que eu tô querendo falar para vocês é o seguinte, é justamente o contrário. A gente não pode ter uma imagem falsa, a gente tem que ter uma imagem construída. Imagem construída com base nos princípios persuasivos, ela agrega valor para você enquanto profissional. Seja um profissional da área de vendas que quer conquistar clientes online, seja um profissional que não é da área de vendas. Então, seria maravilhoso se o mundo não fosse assim, mas a gente só pode andar de bermuda rasgada, sandália havaiana, quando a gente já é Steve Jobs, né? Antes de ser Steve Jobs, não rola andar de bermuda rasgada, sandália havaiana na empresa, tá? Então, infelizmente, a gente está dentro de um contexto de uma sociedade. Eu queria muito, sabe, poder vir aqui dar aula de cara lavada. Galera, eu me maquiei, eu ajeitei o meu cabelo, eu vou sair daqui, eu vou tomar outro banho e tirar a maquiagem. Eu queria muito poder chegar aqui e dar aula de cara lavada, mas isso não faz parte. Não é assim que a sociedade funciona. Então a gente joga o jogo, pô. Vem aqui todo bonitinho e cara rebocado da aula, entendeu? Tem que ser cara da riqueza, meu povo. Não é assim, não. Bora lá, minha gente? Brincadeira da parte. Bora lá. Então, a gente já falou de como a gente consegue construir uma imagem de valor. Agora a gente vai falar da diferença entre
Gente, eu acho que vai sobrar tempo e nunca sobra, sempre falta. Imagem versus reputação versus identidade. Imagem. Mas a gente acabou de falar. É o que o seu público enxerga de você. Mas aqui eu quero deixar uma frasezinha muito clara e para que vocês pensem sempre sobre ela, tá? Imagem é igual. O que você é versus o que você diz ser. Sempre assim. Se você não tiver coerência e consistência entre essas duas coisas, a sua imagem é negativa. Porque imagem é o que os outros enxergam de você, é o famoso branding pessoal, tá? A galera faz até curso para ensinar branding pessoal. Eu digo que a minha mãe já me ensinou desde que eu nasci. Pobre só tem nome, então vê se não suja. Bem simples. Identidade. Identidade. São todos os aspectos relacionados a você. Sua roupa, a foto que você posta, o estilo, se for sua empresa, a logomarca, as cores da sua logo, se você tem tatuagem, se você não tem tatuagem, isso é a tua identidade, tá? Então, identidade é o teu estilo. Qual é o meu estilo nas redes sociais? Vida real. Eu posto muito pouca coisa do meu dia a dia, praticamente nada, assim, do meu dia a dia pessoal. Posto massivamente coisas de trabalho, sempre dando enfoque da vida real. Mas a gente é uma escola. Pode ser que é uma escola que não é tradicional, mas é uma escola. Então, quando eu fiz a minha logo, eu quis fazer algo sóbrio, algo que transparecesse credibilidade. Assim como as artes que a gente monta. Por quê? Porque a gente tem que ter credibilidade para ensinar. Né? Já o Thiago, que é uma pessoa que faz um negócio muito mais inovador, mais diferente, mais descolado, a logo dele já é bem mais good vibes do que a minha. Por quê? Porque é a nossa identidade. Meu estilo de roupa, eu sou patricinha. Não adianta eu chegar aqui e colocar pulseirinha do reggae, não vai rolar. Por quê? Porque é a minha identidade. Reputação é o acúmulo de imagens positivas. Então, reputação é a tua imagem mais tempo. Galera, a gente está falando isso tudo aqui de uma forma corporativa. Eu estou ensinando para vocês a construírem uma imagem e uma reputação que vá trazer mais dinheiro para vocês, seja em forma de promoção, seja em forma de clientes, de venda, de emprego melhor, e
ensinando a vocês os princípios persuasivos para a gente aplicar aqui na comunicação, porque a gente constrói uma imagem se comunicando, né? Ninguém constrói uma imagem sozinho lá numa ilha igual o Tom Hanks e o Sr. Wilson. Então, a gente constrói uma imagem se relacionando, se comunicando com as outras pessoas. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês não é o que vocês têm que ser ou deixar de ser. Você pode ser do reggae e ter uma imagem, uma reputação totalmente positiva. Você pode ser patricinha e também ter uma imagem totalmente positiva, né? Eu me relaciono com todas as tribos possíveis e impossíveis e tenho amigos maravilhosos em todos, né? Carla, que está assistindo essa aula, ela é uma das minhas melhores amigas e o estilo dela é totalmente diferente do meu. Totalmente. E eu acho lindo o estilo dela, nela, né? Não em mim. Então, o que acontece? Eu estou ensinando a vocês a construção de uma marca pessoal. Imagem é a sua marca pessoal. Conseguiram entender, galera? Fechamos o conteúdo de hoje, hein? Deixa eu ver se tem perguntinhas. Cara, Álvaro, o teu comentário foi maravilhoso. Eu já acho que olhar o jardim do outro é conhecer a concorrência. Outra palavrinha difícil, traduzida de uma forma bem fácil. Benchmark. Tá? Ah, vamos fazer benchmark. Benchmark é o seguinte, tu vai lá, olha a concorrência, vê o que a concorrência está fazendo e tenta fazer melhor, entendeu? Não é tipo a Dolly que vai copiar os nomezinhos da Coca-Cola, né? Isso não é benchmark, isso é copiando mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente olha o jardim do vizinho, vê o que o vizinho está fazendo e faz melhor que o vizinho. Outro dia até fiz um post sobre isso, que empresas que não valorizam pessoas estão fadadas à extinção, né? Porque o teu concorrente ele pode copiar tudo que você faz, ele só não consegue copiar o talento dos teus profissionais. Então, se você não valoriza, se você não paga bem, se você não traz bons profissionais para trabalhar com você, questão de tempo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Galera, agora eu vou abrir um espacinho aqui para o Thiago explicar como é que vai ser esse workshop top, tá? Mais alguém falou uma coisa? É verdade. É verdade. Que a China copiou, né, e melhorou. Então, a China é mestre nisso, né? Em copiar e melhorar tudo que é coisa. Então, voltando, vou abrir aqui a palavra para o Thiago, para ele... deixa eu habilitar o microfone. Para ele poder explicar esse workshop top que ele vai fazer para vocês. Foi? Oi. Oi, me escutando? Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Prazer, Thiago Lacerda. Acredito que alguns de vocês aqui já viram o vídeo que a gente tinha mandado pelo grupo do WhatsApp ali, né? E aí vou dar uma introdução aqui bem rápida aqui do que vai ser esse workshop, né? Esse é um workshop que eu criei, ele chama Feedback Estruturado e eu utilizo ele para ajudar times comerciais a criar uma cultura de feedback, né? Então, e uma cultura de feedback é algo muito interessante porque faz com que o time aprenda de dentro para fora. E esse é o estado da arte de qualquer time, né? Não só time comercial, mas enfim, qualquer time que a gente tem em uma empresa, o que a gente mais quer é que ele aprenda de dentro para fora, para que ele sempre continue aprendendo. Então, para isso, eu criei esse workshop. Como que ele funciona? Ele, na verdade, ele é bem simples, tá? A gente traz o time comercial junto, tá? Normalmente em uma sala, né? Mas, assim, em contexto de pandemia, a gente faz tudo remoto. E a gente traz o time comercial, escuta as ligações gravadas que o time comercial tem, se a sua empresa não tem ligações gravadas, e
enfim, você ganhar o workshop, né? Você pode, enfim, agilizar algumas ferramentas e aí conseguir gravar essas ligações, a gente utilizar no workshop. Então, a gente junta o time, escuta as ligações gravadas e aí eu trago uma estrutura de feedback que vai ajudar com que o seu time faça essa troca de feedback para que não fique algo pesado, né? Porque normalmente a gente tem difícil, a gente sente que é difícil dar o feedback, né? E essa estrutura ela permite com que a gente dê o feedback de uma forma mais suave, tá? Isso gerando aí um engajamento maior com o seu time e fazendo também com que você aí aprenda, né? Tenha um autoconhecimento sobre os seus gargalos e sobre os pontos positivos que você tem nas suas ligações com os seus clientes e que você também entenda como que o seu time age nisso, né? Como que são as habilidades do seu time. Então, é um workshop de 2 horas, tá? Então, a gente junta o seu time, faz tudo remoto, a gente vai escutar as ligações, dá os feedbacks de uma forma estruturada e depois a gente separa um tempo para discutir a fundo sobre os tópicos que foram trazidos. Então, não é só chegar, dar o feedback quando acabou. A gente tem um momento de discussão para permitir uma troca de ideias mais livre e a gente conseguir aprender em conjunto, né? Inclusive, tem uma frase que eu sempre mostro essa frase no início das apresentações do workshop de feedback estruturado, que é do Arthur Gernas, que ele é um romancista americano. E ele fala assim, se a gente não se conhecer, a gente corre o risco de se destruir. A frase ela tem as palavras específicas, mas a ideia é basicamente essa. Tá? E aí esse workshop de feedback estruturado ele é basicamente isso, né? Ele está muito linkado a isso, que é uma forma da gente se conhecer as nossas habilidades técnicas e comportamentais com nossos clientes, para a gente não correr em direção ao precipício, né? Para a gente não ir em direção a esse precipício. Então a ideia é essa, tá? A ideia é que vocês, enfim, quem ganhar, né, vocês compartilhem, vocês troquem as questões, né, quem trouxer as melhores questões, que é o desafio, certo, Luiz? Que é o desafio. Então, quem trouxer as melhores questões vai ganhar esse workshop de 2 horas, que é para o time comercial de vocês, tá? Então, você vai levar esse workshop para dentro da sua empresa. E aí, até trazendo, já tem 2 empresas, estão indo para a terceira agora que está tocando esse workshop, e assim, e são empresas grandes, empresas de renome, e trazendo um feedback super legal de uma empresa que eu toquei esse workshop, que em 3 semanas, tocando workshop com eles, a responsável por vendas virou e falou assim, cara, tem um antes e depois na minha empresa desse workshop. Então, assim, eu acho que essa frase, ela traz o tamanho do potencial desse workshop. E eu, particularmente, assim, acredito de coração, as coisas que eu faço, eu tento trazer muito meu coração. E eu acredito que de coração que isso, assim, muda empresas e que é algo que realmente as pessoas precisam fazer, né? Que é se comunicar melhor. Então, a gente está aí para isso. Beleza? Verdade. Bom, galera, amanhã a gente termina aqui nossa jornada, tá? Mas a gente vai terminar em grande estilo. Vou adiantar para vocês qual vai ser a premiação de amanhã, mas eu vou colocar no grupo, porque tem muita gente que não está conseguindo acompanhar ao vivo. Amanhã, como prêmio para quem na sexta-feira não estiver na balada, não estiver bebendo, quer dizer, pode até estar bebendo, mas estiver participando da aula. Eu, segunda-feira, vou iniciar as vendas do curso que eu considero mais robusto até aqui na Sales Growth, que é o método Harvard de negociação. Tá? É um curso que efetivamente eu investi muito tempo e energia nele para fazer um negócio muito fora de série. E quem amanhã se destacar aí na participação na aula vai ganhar esse curso totalmente grátis. Tá? Não só o curso, mas como também o workshop que a gente vai fazer depois do curso com o Thiago, totalmente focado e voltado para negociação. E como amanhã é sexta-feira, e vocês me acompanharam aqui durante toda essa semana, e a gente fez um grupo muito bacana, grupo esse que também vai ter total uma condição de preço aí diferenciada para quem achar que é legal, que é conveniente comprar, eu vou dar 2. Tá? Então, amanhã, quem acompanhar a aula ao vivo, quem participar
e se destacar na participação da aula, eu vou dar 2 ingressos para o Negociação Harvard. Beleza, galera? Só quero ver quem vai deixar de ir pra balada. Galera, muito obrigada mais uma noite, tá? Amanhã eu vou postar a aula no grupo, material, tudo igualzinho todos os outros dias. Então, a gente se vê amanhã. Beijo e muito obrigada. Boa noite!